Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Boa noite, está começando mais um programa Tribuna Livre, diretamente aqui dos estúdios da TV Cantareira. E hoje trazemos mais 3 convidados muito especiais, amigos e também conhecedores profundos da cidade de Guarulhos. Uns falam mal, outros falam bem, mas todos concordam que essas pessoas conhecem muito bem a cidade e são muito competentes no que fazem. Nosso primeiro convidado, eu tenho o prazer de trazer aqui um jornalista que já foi presidente do PRONA, presidente do PV, já foi secretário de Assuntos Legislativos aqui da Câmara da cidade de Guarulhos. Estou falando de Jair Gagliardi. Boa noite, Jair. Boa noite, Roberto. Boa noite ao pessoal da telespectador da TV Cantareira, do canal 58 e 59 agora, né? E o Jair trouxe até um presente para nós. Está acompanhando o nosso amigo aqui, a Giane, filha dele, e a Rafaela, 2 aninhos aí, a primeira japonesa loira. E é natural, não é pintado não. Tem muita japonesa querendo ser loira e ela teve a graça de nascer loirinha, uma coisa maravilhosa. E também, segurando todo esse batalhão, a dona Meire está nos acompanhando aqui. Bom, o Jair Gagliardi, ele foi secretário de Turismo. Na época, ele foi secretário de Esporte e Turismo, de 97 a 98, que fazia a mesma secretaria. Depois foi desmembrada e de 98 a 2000, ele foi secretário apenas de Turismo aqui na cidade de Guarulhos. Jair, como é que foi sua experiência nessa época de trabalhar com esporte e turismo na cidade de Guarulhos? Me conte. Bom, para mim foi muito bom. Eu acho que foi bom para a cidade também, que na época nós conseguimos e conquistamos o selo de turismo como cidade com potencial de turismo, entendeu? Então, de repente, nós estávamos traçando um perfil e um projeto, logicamente, voltando à cidade para aproveitar, né? O aeroporto internacional que a gente tem aqui em Guarulhos, a gente não tem nada para aproveitar essa demanda que chega no aeroporto. E nós estávamos batalhando para isso. Eu fui colocado como secretário de turismo, eu era muito ligado ao esporte. Aí peguei, me interessei, fui na USP, fui fazer um curso de pós-graduação em turismo pela USP, que era para dar o respaldo que a cidade precisava. Na época, sabe, nós estávamos comentando com alguns professores da USP para tentar, naquela época, tentar transformar a cidade de Guarulhos, principalmente a Rua Paulo Facini, que é uma rua maravilhosa, né? Ali tem tudo. Transformar principalmente num centro de gastronomia 24 horas, voltada para a gastronomia internacional, para pegar essa demanda do aeroporto que chega na cidade. A gente não aproveita nada. Nós não temos a nossa cidade, infelizmente, a primeira coisa que tirou foi a Secretaria de Turismo. Não vê a Secretaria de Turismo como super importante para o desenvolvimento, e principalmente como geradora de rendas e trabalho, né? Porque, sabe, se a gente deixar esse turista aqui na cidade de Guarulhos, dotar a cidade para atrativos turísticos, nós teremos dinheiro aqui que não é mole. Aumentaremos a arrecadação em muito do município. Mas tem que ter uma visão voltada para o turismo, que a cidade está devendo, e para o esporte, que a cidade está devendo. Infelizmente, o prefeito aí é amigo da gente, colega da gente, tudo, né? Mas não tem esse tino aí, principalmente para o turismo e para o esporte, né? Que o esporte hoje é brincadeira e o turismo também é brincadeira, né? Bom, o esporte, queria falar sobre o esporte, né? Esses anos 97, 98, foi um ano bastante conturbado, mas você, além desse trabalho na Secretaria de Turismo e Esporte, você tem um trabalho desenvolvido como jornalista na área esportiva da cidade. Trace rapidamente, de 98 para cá, o que modificou com relação ao esporte e o que poderia modificar, na sua opinião, ou o que o senhor faria para tentar desenvolver essa área, especificamente do esporte, que você conhece tanto. Eu não quero criticar ninguém, né? Mas como você vê, o secretário de esporte que hoje foi uma das pessoas que era vereador na época, quando o Eloy praticamente anulou a verba do esporte. O primeiro corte que aconteceu foi do esporte. E o Eloy foi lá, cortou a verba do esporte, e o secretário era vereador, nem discutiu nada. E hoje é secretário, hoje ele reclama que não tem dinheiro. Não tem, porque quando ele era vereador ajudou a cortar o orçamento da secretaria. E hoje, nós temos que dar parabéns para alguns professores aí, como principalmente os professores da ginástica olímpica, que faz feirinha, faz quermesse para angariar fundos. Por quê? Não tem dinheiro para as modalidades, principalmente as competições. E nós, por exemplo, nós sabemos que tem algumas crianças que praticam principalmente essas modalidades esportivas. E aí, quando ela aprende na escolinha, e depois, na hora de competição,
Aí não tem dinheiro para pagar a federação, ora não tem dinheiro para pagar a arbitragem, ora não tem dinheiro para locomover as crianças. E os pais têm ajudado, em algumas modalidades, os pais, as mães, e fazendo até uma ação entre amigos mesmo, com feirinha, com festa e tudo, para angariar fundo para algumas modalidades, entendeu? E a secretaria hoje, que pede isso aí, porque eu não tenho um secretário. Hoje o cargo, infelizmente, é político. Não tem um secretário para chegar. Prefeito, eu quero que no orçamento do ano que vem melhore para o esporte, melhore a verba do esporte, melhore, continue com uma secretaria de turismo, uma pasta importante para a cidade. Mas não tem. De repente todos dizem amém, a maioria diz amém. Então, infelizmente, nós vamos perder porque deixa o esporte de ser principalmente uma área de recreação. Hoje nós temos, quem está desenvolvendo o esporte de Guarulhos? Só os abnegados professores. Aonde depende da Secretaria de Esporte, morre. Como o futebol de Guarulhos aí, traçando as pernas. Bom, quando ganha um jogo a gente comemora tanto, porque é difícil ganhar, porque não tem o potencial. E o Flamengo mesmo, que o Corinthians fez um convênio com o Flamengo, entendeu? De repente deu o que tinha pior para o Flamengo, infelizmente. Aí nós ficamos aí, porque o Corinthians é assim, ele coloca um time na cidade, quando tem um jogador que sobressai, ele tira e empresta para um clube para ganhar dinheiro. O Corinthians é apenas uma empresa. E o Corinthians é um time privilegiado, viu? Privilegiado mesmo, porque ganhou um estádio novo, que está fazendo para a abertura da Copa, e com certeza, se ninguém falar nada, ganhou do Flamengo também. O estádio do Flamengo se ninguém falar nada, ganhou. Porque é o Corinthians que manda lá. No último jogo que teve a de Guarulhos, estava escrito assim, Corinthians e visitante no painel. Não tiraram nem isso. Bom, o Jair, ele acredita que a política é uma saída para tentar melhorar a vida das pessoas e da cidade, né? Bom, ele foi presidente, como eu já disse, do PRONA e do PV. Você realmente... E hoje ele está afiliado ao PSD, mas você tem um projeto, né, de política, o PDSE, é isso daí? Isso, é. O que seria esse partido? É o Partido do Desenvolvimento Social e Esportivo. Nós acreditamos que temos uma Copa do Mundo no Brasil, temos os Jogos Olímpicos, então nós estamos tratando um partido mais voltado para o esporte. Você imagina hoje se a gente pega um Ronaldo Fenômeno e colocar como candidato a presidente da República, ganha tranquilo, sem fazer força, sem gastar dinheiro. Política barata de pessoas conhecidas. E eu estou acreditando nisso, e o esporte como desenvolvimento social mesmo, e outra coisa assim, né? E para a gente discutir política de forma séria. Porque eu falo assim, daqui um dia você vai ver a baixaria na televisão. Você vai ver a baixaria política, né? De repente é porque partido A e B, só A contra B. Parece o tempo da ditadura. Arena contra MDB, só os dois. Você vota nesse ou nesse. E eu já penso um pouquinho diferente dos dois. Mas a solução é criar um novo partido, Jair? Sim. Sabe por quê? Alguém que pensa, tem uma ideia um pouquinho diferente, Roberto. Sabe por quê? Vou dizer para você assim, se eu fosse um candidato a presidente da República hoje, eu diria assim, se nós estivéssemos numa mesa, aí seria 3 expoentes aí, Serra, Haddad, né? Não, vamos supor assim, se fosse presidente da República, 3 nomes fortes, seria Serra, a Dilma e a Marina Silva, os 3 nomes mais fortes. Sim. Aí se alguém perguntasse para mim, eu falava assim, eu quero a Marina Silva como minha ministra do Meio Ambiente. Eu quero o Serra como meu ministro do Planejamento, porque eles conhecem. Eu quero a Dilma como minha ministra de Minas e Energia, sabe? Então, sabe por quê? Selecionar, escolher os melhores de cada partido. Olha, quanto o PT ganha, que tristeza, deixa grandes nomes do PSDB fora. E quanto o PSDB ganha, deixa grandes nomes do PT fora. Eles discutem partido, não discutem a cidade, o país, entendeu? Então, por isso que eu falo, nós precisamos discutir o país. Pessoa jovem de cabeça, não dá mais. É PT ou PSDB, não dá mais. Arena ou MDB, não dá mais. Mudou. Tem que ter alternância de poder. Eu vou lutar pela alternância de poder. Ou seja, o mandato de um presidente pode ser para 5 ou 6 anos, mas que não tenha reeleição. Reeleição no primeiro mandato, a pessoa trabalha bem. Na segunda, quanta corrupção acontece? É brincadeira. O segundo mandato é nocivo para o país. Inclusive para prefeito? Claro, também. Prefeito, governador, você é contra a reeleição? Todos os executivos, todos. Entendeu? Não deve ter reeleição? Não deve. O segundo mandato é triste. É triste. Pode ter certeza. E quem é político de verdade sabe que é triste. E não adianta depois defender o indefensável. Porque eu sou do partido, vou defender até morrer. Tem coisa que tem que ter vergonha na cara para defender. Entendeu? Bom, agora para vereador, parlamentar, né? A questão legislativa... Legislativa é outro departamento. É outro departamento. Aí sim, né? Mas tem que, principalmente, executar o papel dele, de fiscalizador. Criar principalmente, que a gente fala assim, né? As leis, mas, porém, fiscalizar também, né? Bom, Jair, você está afiliado ao PSD, partido que foi construído há pouco tempo, inclusive aqui na cidade de Guarulhos,
o presidente desse partido é o Eduardo Souto. Você está afiliado a ele? Eu estou filiado, eu saí do Partido Verde, 12 anos no Partido Verde, lá eu não consegui crescer. E quando você não cresce, como você vai ajudar outras pessoas? Como você vai galgar outros passos políticos? Então eu não consegui crescer, infelizmente. Ninguém pôs a mão na cabeça de ninguém para crescer. Então eu peguei, eu mudei de partido porque não deu tempo de montar o PDSE. Mas eu queria ter saído do PV e direto para o PDSE. Mas infelizmente não deu tempo. Aí fui obrigado a pegar o que estava de novo na praça, que era o partido do presidente Kassab, né? Gilberto Kassab. Bom, você já foi candidato a vereador em outras oportunidades. Você pretende repetir esse projeto? Eu pretendo sim, viu? Eu pretendo sim, por enquanto sou um pré-candidato, mas pretendo ir à convenção do partido, e porque eu tenho certeza que nós poderemos fazer um diferencial na parte política, sabe? Usar principalmente a parte que eu falo, sempre duas coisas que nós vamos ter em mente, visão e coração. Nós temos que chegar um pouquinho mais à frente, né? Um pouquinho mais à frente. E coração ter um pouco de sensibilidade com os problemas que afetam os outros. Porque, de repente, para mim tá bem, então não quero saber dos outros. Não, tem que pensar no... E quando a gente está num cargo, principalmente eletivo, é para pensar no outro, principalmente no ser humano. E eu ainda volto a falar que o ser humano é a razão de tudo. Isso um dia eu queria, com mais abrangência, discutindo o ser humano. Porque eu acho que a qualidade de vida é o fator principal. E a qualidade de vida hoje tem que passar pela segurança. Mas senão o que você mudaria no Legislativo, Jair? Qual que seria o seu grande diferencial? Ou seja, né, qual que seria a sua grande crítica à Câmara Municipal de hoje? Não, sabe, eu não quero fazer crítica a ninguém hoje, porque hoje está aí, é o retrato que está. Mas por isso que eu estou falando, nós estamos criando um partido para a gente discutir de cima para baixo. Principalmente quando se Deus der a oportunidade de a gente chegar disputar a presidência da República, que eu acho que daqui uns 2 anos dá para a gente disputar a presidência da República. Aí nós queremos botar de cima para baixo, porque hoje, por exemplo, a lei, principalmente a lei criminal que a gente fala, a lei criminal favorece muito o bandido. E o bandido deita e rola. Você tem medo da sua casa, você é invadido pelo bandido. E se o bandido for pego, vai estar lá dentro da cadeia e o cidadão de bem pagando imposto para dar comida para ele, dar roupa para ele, dá tudo, compreende? Então o cidadão de bem paga e os caras, eles fazem a pena de morte, eles são juízes, porque ele olha para a cara da pessoa, você só tem 100 reais para me dar? Pá, já mata você. Eles fazem a pena de morte, tudo. Se não existe pena de morte, existe. Só o bandido que faz a pena de morte, entendeu? E isso que eu queria discutir, principalmente com mais tempo, porque nós temos que ter qualidade de vida, passar pela segurança. Se não tiver segurança, se cadeia for apenas hotel, o bandido não tem medo o bandido não tem medo de preso nunca. Ele até quer, porque lá de dentro ele fica ligando, armando alguns esquemas. Agora, na hora que tiver um pouquinho de corretivo na lei, aí muda. Eu não quero ser preso. Mas, enquanto isso, nós vamos deixar de investir na educação, investir na saúde, para criar mais um presídio, mais um, encheu, mais outro. Aí depois, lá dentro, a turma fala, superlotado, superlotado. Mas não vê para ele estar lá que ele tirou a vida de alguém. Se matou toda uma família. Porque na hora que você mata uma pessoa da família, você acabou com uma família toda. Então, é coisa que a gente tem que discutir com responsabilidade. Então, nós temos que discutir. Por isso que eu estou montando um partido, porque eu acredito na mudança. Se não der certo para o Jair Galhardi, tem as filhas da gente aí, chegando. Uma hora uma presidente da República, uma mulher foi presidente. Agora uma hora uma filha da gente pode ser e seguir o papel. Porque, sabe, o Brasil é bom, gente. Politicamente, nós estamos estragando o Brasil, pô. O Brasil é um país bom, lindo e maravilhoso. Mas politicamente nós estamos estragando. E fica todo mundo com o Facebook, não, porque é a minha presidente, porque... Não. O presidente vai lá tentar negociar para jogar o mensalão mais para frente. E quando eu falo, principalmente ministro é corrupto, pô, vamos analisar quem colocou esse corrupto lá. Qual foi o sem vergonha que colocou no cargo de confiança? Ué, caiu o ministro, acabou o problema. Ele nem precisa devolver o dinheiro, já caiu do cargo, entendeu? Então, por isso a gente fala, vamos discutir um pouquinho mais com responsabilidade, porque política é uma coisa gostosa. Mas os políticos estão dentro dela que nós temos que discutir. E sempre que eu falo, então, estou correndo para, se Deus quiser, a gente disputar a presidência do Brasil e botar isso em prática com mais tempo, com mais propriedade. Bom, quero agradecer aqui a presença do jornalista Jair Galhardi, ele que tem uma história muito antiga aqui na cidade, uma história muito rica. E também agradecer a toda a sua família que está aqui presente, a Giane, a Rafaela e a Meire. Dona Meire é uma grande amiga da gente. Jair, obrigado pela sua presença e com certeza vou te convidar outras vezes aqui, pelo menos enquanto o tempo for permitido na Justiça. Tá certo, Roberto. Muito obrigado aí, um beijão no coração de todos. Vamos para um rápido intervalo e na volta estaremos aqui com o ex-vereador Luiz Alberto Zappa. Interessante, espere só um minutinho.
Se você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel, fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. Oportunidade. Apartamentos novos Eco One, 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, uma vaga de garagem, portaria 24 horas, lindo, com muito verde e lazer para toda a família. A 5 minutos do Bosque Maia, a partir de R$ 165 mil. 25 mil de entrada, mais saldo financiado. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3938, Vila Galvão. Telefone 2086-2000. Voltamos aos estúdios da TV Cantareira, hoje programa muito especial com pessoas, olha, que conhecem profundamente a cidade, hein? Nesse momento eu recebo uma pessoa que, olha, dificilmente tem algum bairro que essa pessoa não conheça. Uma pessoa já foi vereador por 2 mandatos, mas está há 30 anos na prefeitura. Estou falando do grande amigo, dentista e funcionário público Luiz Alberto Zappa. Boa noite. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite, senhores telespectadores da TV Cantareira. É um prazer muito grande, Roberto Samuel, estar presente, atender o seu convite, porque realmente a gente tem uma amizade há muitos anos e eu tenho um carinho muito grande pelo seu trabalho e o respeito por aquilo que você faz em termos de divulgação da Câmara e também como radialista, você realmente tem se mostrado um grande nome do profissionalismo de Guarulhos. Zappa, me diz o seguinte, tem algum local da cidade de Guarulhos que você ainda não foi nesses anos todos? Tem algum bairro que você não foi? Me diga. É difícil, né, Roberto? Nós conhecemos Guarulhos há muitos anos. Eu entrei na prefeitura de Guarulhos no ano de 73, na época ainda do saudoso prefeito Valdomiro Pompeu, e naquela época entramos como cirurgião dentista, trabalhávamos com uma perua Kombi no serviço odontológico rural, que se chamava, na periferia de Guarulhos, onde era praticamente toda a periferia, era mais uma região assim, de pessoas simples, pessoas humildes, uma região mais assim, quase que rural mesmo, né? E a partir daquela época nós começamos a trabalhar como dentista, fomos conhecer a cidade. Depois, quando o prefeito Neftares ganhou em 1976, nós assumimos o cargo de assessor da saúde no gabinete do prefeito e a partir dali nós tivemos a oportunidade de fazer um grande trabalho junto à Secretaria da Saúde durante o mandato do saudoso prefeito professor Neftares. Mas você também ocupou outros cargos importantes. Quais foram esses cargos? Exatamente. Secretário, inclusive, depois de assessor da área da saúde do prefeito Neftares, num curto mandato do Dr. Rafael Rodrigues como prefeito Tampão, nós fomos o primeiro secretário da promoção social. Tivemos a oportunidade, então, de instalarmos a primeira Secretaria da Promoção Social em Guarulhos. Em seguida, com o prefeito Oswaldo de Carlos, nós voltamos ao gabinete do prefeito como assessor do gabinete e depois, durante 4 anos, ficamos como secretário-chefe de gabinete do governo Oswaldo de Carlos. E, em seguida, na série do de Carlos, fomos trabalhar junto com o nosso querido amigo, deputado federal Jorge Tadeu, e depois fomos para o SAAI, onde ficamos como diretor do SAAI, e em 1996 ocupamos, por um período de curto espaço de tempo, mas durante aproximadamente 7 meses, a presidência da Proguaru. Em seguida, quando saímos da Proguaru, fomos trabalhar como assessor da vereadora Sandra Tadeu, e no ano 2000 fomos eleitos no nosso primeiro mandato como vereador. Bom, isso eu ia chegar nesse ponto aqui, né? Antes de falar dele como vereador... E ficamos até 2008, 2 mandatos, de 2000 até 2008, como vereador na Câmara Municipal de Guarulhos. E fazendo projetos importantes, hein? Hoje ele está como vereador, mas antes eu quero agradecer aqui a presença do Gilberto Penido, que ele está aqui pelos bastidores, a pessoa também foi presidente da Câmara Municipal, também profundo conhecedor do processo legislativo. Mas o Zappa, ele foi vereador e está vereador nesse momento, viu? Com a saída de Paulo Roberto Sicinato por problemas particulares, problemas de saúde, né, está se tratando, o Zappa está novamente no exercício do mandato e ele que fez projetos importantes. Às vezes as pessoas esquecem
de projetos importantes de pessoas que passam pela cidade e que têm um trabalho. Parece que esquecem um pouco o passado. Isso acaba um pouco prejudicando, né, a cidade, né, o Zapa, que não conhece o passado. Nós continuamos no PT hoje, estamos no partido do PP, e realmente partido progressista, e nós continuamos no PT, e somos o primeiro suplente, e já é a terceira vez que assumimos a Câmara nesse mandato de 2008 até 2012, sempre quando o vereador Paulo Roberto, ele realmente, por motivo de saúde, ele se afasta, nós então assumimos no seu lugar. E a gente volta na Câmara com muita satisfação, com muita alegria, porque nós temos muitos amigos, muitos colegas lá na Câmara, e realmente é um momento assim, bastante interessante a gente participar novamente dos processos legislativos da cidade. E nós temos a oportunidade de ser realmente, quando vereador, de apresentarmos alguns projetos muito bons para a cidade, muito interessantes, muito importantes, de grande utilidade e que realmente transformaram-se em lei, como, por exemplo, a proibição da comercialização de produtos à base de amianto na cidade. Sabedor, todos nós sabemos que o amianto é um dos maiores causadores do câncer de estômago, e como em Guarulhos, durante muitos anos, onde hoje é a Secretaria de Transporte e Trânsito, era uma fábrica que trabalhava com amianto naquele local, e muitas pessoas ficaram doentes em Guarulhos, causada pelo amianto, quando trabalhavam nessa indústria. E nós, então, tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto de lei, e esse projeto foi sancionado pelo prefeito Eloy Pietá e está em vigor até hoje. Temos outro projeto nosso também que proíbe os bancos de cobrarem por estacionamento. É um absurdo você ter que depositar um cheque ou pagar uma conta no banco e ter que pagar por estacionamento no banco. Você está prestando serviço para o banco e, no entanto, você tem que pagar o estacionamento, e eu acho realmente muito errado esse tipo de coisa, mas, infelizmente, os bancos, para poder fugir dessa lei, eles passam a usar convênio com estacionamentos particulares, né? Eles privatizam o estacionamento, mas é uma maneira que eles fogem. Mas o banco não pode cobrar por estacionamento dos seus clientes, é proibido por lei, é uma lei que está em vigor até a data de hoje. E também temos outro projeto nosso também, que tornou-se uma lei muito importante, que obriga esses carros transportadores de valores, carros que transportam dinheiro, eles pararem junto ao público, porque às vezes eles param naquelas filas de manhã quando vai abrir o mercado, ou numa fila do banco, e muitas vezes qualquer deslize que acontece pode haver um tiro, como aconteceu em algumas cidades já do interior, e pessoas que nada têm a ver, estão apenas próximos, acabam sendo atingidas por tiros dessas pessoas, onde causa realmente uma tristeza muito grande, uma violência. Então, a nossa lei obriga que os carros só parem, só estacionem próximo aos bancos ou em local de grande afluência popular, depois das 22 horas, ou em local que não realmente chegue ao encontro de pessoas que estejam presentes. Né? Bom, o vereador Zapa, muito experiente, né? Ele até estava falando comigo essa semana que ele não pretende mais sair candidato a vereador. É isso, Zapa? Exatamente. Nós atingimos uma certa idade limite, eu acho que nós temos que dar oportunidade para pessoas jovens, pessoas mais novas, pessoas que estão mais acostumadas e que queiram realmente trabalhar pela cidade. Nós já tivemos nossa participação. Hoje eu quero cuidar da minha família, quero até mandar um abraço para a minha esposa Sônia, que deve estar nos assistindo, e também cuidar da nossa vida, porque nós realmente já prestamos muito serviço na cidade e hoje a gente tem que procurar realmente. Estamos trabalhando, estamos lá na Proguaru, entende? Fazendo um trabalho muito bom na Proguaru atualmente, estamos lá com o nosso colega Penido, que foi vereador com a gente, estamos trabalhando junto, né? Eu sou gerente de novos negócios, temos conseguido alguns negócios interessantes para Proguaru, e o seu Arthur Cunha, que é o presidente, realmente uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito sensível, ele nos dá uma oportunidade que a gente possa fazer o trabalho. Então, nós estamos muito contentes na Proguaru e quem sabe até possamos continuar lá no futuro, mas como candidato nós realmente não temos mais interesse, não temos mais o desejo de exercer nenhum cargo eletivo no município, meu amigo Roberto Samuel. Bom, a Proguaru que faz alguns trabalhos muitas vezes não são divulgados, né? É verdade. Então, tem um trabalho interessante de reciclagem de material de construção, né? É maravilhoso. Né? A recicladora nossa é realmente uma das melhores do Brasil, uma recicladora muito moderna. Ela recebe todo o entulho dos PEVs, dos pontos de entrega voluntária de material, faz o selecionamento e esses materiais de construção selecionados pela Proguaru, elas viram no material que vai ser usado depois
como argamassa para as construções da própria prefeitura, da própria Proguaru. Então, é realmente um projeto sustentável, de grande valor, executado pela Proguaru e que pouca gente conhece na cidade, e que está ali no Cabo Sul, uma recicladora moderna, uma recicladora que realmente ela traz recursos para a cidade, traz recursos para Proguaru e evita que realmente haja o desfecho final do material, jogado em lixo, jogado em córrego, ela reaproveita novamente esse material, entendeu? Vamos pedir para o Penido da próxima vez, né? Convidar o Penido, a gente vai até esse local, filma essa máquina, essa recicladora, ele explica para a gente como é que está essa questão essa reciclagem de material na Proguaru. É muito interessante, vale a pena, viu? Vale a pena a cidade conhecer, porque realmente, hoje você sabe, o problema da sustentabilidade no meio ambiente é a questão do momento. Nós vamos ter logo o Rio +20, que é realmente organizado pela ONU, né, que vai visar os maiores países do mundo no sentido de melhorar as condições ambientais. E Guarulhos, realmente, com a nossa recicladora, dá um grande exemplo. Tá legal. Eu vou mandar um abraço aqui para a Valdelice, ela que está nos acompanhando aqui, o Adriano também, e o Sidney Cerveja, ele que foi um dos coordenadores da marcha para a liberação da maconha aqui na cidade de Guarulhos. O Sidney Cerveja é um grande amigo nosso, é uma pessoa muito polêmica. Qualquer dia eu vou te convidar aqui para você vir aqui falar sobre essa marcha, o Sidney. Embora eu não concorde, mas é sempre interessante trazer essas pessoas polêmicas e que conheçam bem a cidade. Ô Zapa, me diz o seguinte, você que teve já em alguns mandatos anteriores e você está nesse momento como vereador, a Câmara modificou muito, é necessário, você acredita que vai haver uma mudança, novos vereadores devem vir, você acha que vai ter uma renovação natural? Normalmente se renova 30%, 40%, né? Todas as legislaturas sempre têm uma certa renovação, isso é normal, não é? Faz parte do próprio processo legislativo, mas a Câmara está indo bem, a gente tem sentido que realmente o presidente Eduardo Soutur tem procurado fazer um bom trabalho, né? Ele realmente está tentando instalar a sede própria da Câmara, que realmente é interessante, ele está fazendo tudo com que os vereadores tenham condições de desenvolver um bom trabalho. Eu quero até parabenizá-lo, porque realmente a gente está sentindo que o trabalho está sendo bem aceito pelos vereadores e também está mostrando que ele realmente está interessado em melhorar as qualidades da Câmara. Né? O senhor continua afiliado ao PP? Sim, claro, sou afiliado ao PP, entendeu? Não sou um candidato, como ele disse, né? Devo ajudar alguém, porque a gente gosta de política, gosta de participar. Sempre a gente procura ajudar alguém, não é verdade? Mas como candidato próprio não sou mais. Mas continuo o PP, é um partido que me recebeu quando eu saí, depois de 32 anos de filiado no PMDB, no antigo MDB, né? Nós filiamos no MDB, na época ainda da ditadura militar, sempre fizemos oposição, na época da Revolução, sempre procuramos combater tudo aquilo que era ruim da Revolução, filiamos ao MDB, continuamos com o PMDB e depois, no ano de 2007, infelizmente tivemos que sair porque nós fomos convidados a nos retirarmos do PMDB e foi o PP que nos abriu as portas, então nós somos gratos ao PP e estamos até hoje lá afiliados ao PP. Ô Zapa, me diz o seguinte, qual é a grande prioridade na cidade nos próximos anos, na sua opinião, que deve ser feito com muito carinho? Os próximos prefeitos, os próximos vereadores devem pensar com carinho. Qual é o grande problema a ser enfrentado, Zapa? Eu acho que o problema do saneamento, né? O Guarulhos, hoje, nós temos dois grandes problemas. O problema da mobilidade urbana e o problema do saneamento. O prefeito Almeida começou realmente com excelente trabalho através do tratamento do esgoto. E isso aí é o início de um trabalho de despoluição da cidade. É um trabalho que vai melhorar a saúde pública, porque você sabe, o problema da saúde não é apenas, entendeu, a falta de doença. A saúde, conforme a própria Organização Mundial de Saúde diz, a saúde é o bem-estar completo da pessoa. E esse bem-estar tem que ser feito através de saneamento básico, através de moradia, através de esporte, de lazer, através da boa educação. E o prefeito Almeida, ele realmente está acertando em cheio com o início na cidade do tratamento do esgoto, que realmente era um objetivo que a gente sempre lutou para que isso acontecesse. E também, você sabe que em Guarulhos, no ano de 2000, quando o Eloy Pietá assumiu a prefeitura, nós tínhamos 140 mil veículos licenciados no município.
Hoje, no ano de 2012, nós temos 480, quase 500 mil. E as ruas são as mesmas, entendeu? Então nós temos que realmente fazer um trabalho no sentido de que amplie as condições para a mobilidade urbana na cidade, não só para as pessoas, como também, principalmente para os veículos. E a gente está sentindo que o prefeito Almeida tem procurado iniciar esse trabalho através do bilhete único, através do trabalho que ele está fazendo no sentido de que haja uma locomoção maior por parte dos ônibus, fazendo com que as pessoas cheguem mais cedo nas suas casas, suas residências, enfim, ajudando muito as pessoas a se movimentarem de um lugar para outro, né? Bom, é verdade, a questão do transporte na cidade agora está cada vez mais complicada. Exatamente. Parece que não conseguiram acertar ainda um meio termo, né? Com micro-ônibus, perua e também as empresas de ônibus. Mas né? eu acredito que o prefeito Sebastião Almeida ele está realmente muito interessado, ele está fazendo um bom trabalho, ele está dando continuidade às obras do prefeito Eloy Pietá. E eu acho que Guarulhos, durante essa administração petista, uma administração democrática, popular, ganhou muito. E a tendência é que continue nesse trabalho para que realmente possa cada vez mais melhorar as condições de vida da comunidade, não é verdade? Da população. Bom, quero agradecer ao ex-vereador, nesse momento vereador, Luiz Alberto Zappa, um grande amigo, um grande conhecedor da cidade de Guarulhos. Pessoa que está há muito tempo aqui trabalhando pela cidade, como ele mesmo disse, dificilmente haja um bairro que ele não tenha ido. Me perguntou aqui o Adriano, pelo Facebook, se ele já foi no Jardim Dourado. Bom, com certeza ele conhece, sim, porque é do lado da Pro Guarulhos. O Jardim Dourado eu conheço quando as ruas eram todas de terra. Eu tive consultório na Praça do Estudante, né? Ali na esquina da Mãe dos Homens, com a Armina de Lima, consultório dentário, durante aproximadamente 25 anos. E o Jardim Dourado estava começando. E eu ia muito lá embaixo, no Bar do Suganuma. O Bar do Suganuma, na Jardim Dourado, foi a primeira sorveteria que nós tínhamos no Jardim Dourado, entendeu? Toda aquela região, todo o Jardim Dourado, aquela parte, nós conhecemos perfeitamente, desde o início, praticamente. E temos lá o Cido, que você conhece muito, que é teu irmão, sim, que mora ali, que é um amigo nosso, e que então a gente sempre teve boas amizades no Jardim Dourado. Você viu como ele conhece? Conhece, rapaz. Ele lembrou do seu Ganuma, um japonês muito antigo ali que morava na rua Gumercindo da Silva. Exatamente. Tá vendo? Não cutuca o Zappa, que ele conhece gente da Vila Galvão até Ponte Alta. É verdade. Bom, Zappa, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Roberto Samuel, e você é realmente uma pessoa maravilhosa. Eu acho que você, depois que assumiu ali na Câmara esse trabalho, você não só fez com que todos os atos legislativos fossem amplamente divulgados, hoje se sabe o que está acontecendo na Câmara, deve a você. Você realmente tem sido o grande elo entre a comunidade, entre a população e os atos do Poder Legislativo da cidade. Muito obrigado. Roberto. Obrigado, Zappa, e também obrigado ao vereador Gilberto Penedo, que está aqui nos acompanhando. Vamos para um rápido intervalo e na volta estamos aqui com o vereador Guti, falando sobre um projeto interessante. É um minutinho só.
Você quer rapidez, qualidade e eficiência na hora de escolher o seu imóvel? Fale direto com a MR Empreendimentos Imobiliários. Os melhores negócios, postura séria e confiável. E se você procura uma grande oportunidade, conheça os sobrados novos próximo ao Lago dos Patos. 4 dormitórios, sala, cozinha, lavabo, área de serviço, 3 vagas, com área construída de 220 e 240 metros quadrados. Excelente oportunidade, a partir de 380 mil. Valor facilitado direto com o construtor. Agende uma visita. MR Empreendimentos Imobiliários. Compra e administração de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Telefone 2086-2000. Programa Tribuna Livre, aqui, olha só, hoje cheio de gente bonita, mas não é os convidados não, são as pessoas que eles trazem aqui, viu? Bom, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas aqui eu estou trazendo um jovem, olha, que realmente me surpreendeu, né? Quando ele começou na Câmara, ele sempre ficava se preocupado, olha aí, com o discurso dele, que não tinha muita experiência. Mas há uns 7 dias ele me surpreendeu toda a Câmara, conseguindo calar vereadores até mais experientes, com discurso ácido, crítico e bem colocado. Boa noite, vereador Guti. Boa noite, Roberto. Mais uma vez é um prazer, um privilégio estar aqui no seu programa, podendo falar um pouquinho do cotidiano e da política guarulhense. A todos que assistem Tribuna Livre, muito obrigado por estar assistindo a gente também. Bom, o vereador Guti, ele apresentou um projeto muito interessante, uma espécie de ficha limpa para assessores e pessoas ligadas ao governo. Pessoas que fossem contratadas em cargos comissionados, ou seja, pessoas indicadas. Se essas pessoas tivessem algum problema, transitado em julgado, já tivesse julgado e que não cumprisse ainda, não tivesse cumprido a pena ainda, não poderia ser contratado pela Prefeitura, Câmara e órgãos indiretos. Foi aprovado em primeira discussão, mas na segunda discussão não foi aprovada. E depois disso, o vereador que fez esse discurso. Como é que o senhor analisa por que não passou na segunda votação esse projeto que todo mundo achou interessante? Na verdade, a gente tem que explicar um pouquinho o que era o projeto. O projeto Ficha Limpa, como você bem disse, ele visa coibir, né, todo aquele assessor que, por cargo comissionado, ou seja, aquele que é indicado, seja pelo vereador, pelo prefeito, ou seja, por qualquer político eleito, aquele cara que é indicado, é cargo de confiança, que não precisa fazer prova, não precisa fazer concurso, aquele cara que é simplesmente confiança, cargo de confiança. Ele é nomeado por determinado político e ele ele poderia até ser um ficha suja e está nomeado. E ainda pode, né? Porque o projeto foi derrubado. Mas o nosso projeto ele visava o quê? Exatamente isso. Você conseguir filtrar e passar uma transparência e passar também uma moralidade no serviço público. Porque é natural, qualquer político sabe e qualquer pessoa sabe que os políticos são muito rotulados. Infelizmente, no Brasil, é assim, em alguns lugares do mundo. Todos são ladrões. É rotulado como coisa ruim. Ninguém vê político como coisa boa. Esquece adjetivos como ladrão, bandido, enfim. Sempre como alguma coisa ruim. Você não vê um político como coisa boa. Infelizmente, no Brasil, a maioria é assim. Que eu acho que isso seria mais uma forma de começar a demonstrar e mostrar para a população que realmente tem político preocupado com a transparência, preocupado com a ética, preocupado com a honestidade. E isso era uma resposta. Não que essa seja a solução, não. Mas pelo menos é o começo de algum tipo de mudança. E na primeira votação foi votado, e olha a incoerência de alguns vereadores. Na primeira votação, porque para o público de casa, todo projeto ele tem que passar por 2 votações para depois ir para o prefeito, e aí sim virar ou não lei. Então, na primeira votação foi aprovado. Só que alguns vereadores destacaram que tinha uma inconstitucionalidade na lei. E realmente, eu parei para ler, depois, porque você sabe que às vezes você escreve uma coisa que você quer dizer outra. Uhum. E realmente
eu escrevi, no primeiro artigo, eu escrevi e estava falando totalmente o contrário do que eu queria expressar. Eu falei, pô, realmente. Só que aí eu contratei uma banca de jurista, né, de advogados, né, de juristas, de doutrinadores. Falei, como é que eu corrijo? Né? E já ver todos os vícios que pode existir nesse projeto. E os caras ficaram mais de 3 horas comigo discutindo, destacando item por item. E o principal ali era que tinha uma inconstitucionalidade, ou seja, algo que ia contra a Constituição Federal e ia contra o Código Penal. E aí a gente conseguiu arrumar isso, né, através dos destacamentos deles. Arrumamos isso. Então, enquanto o projeto estava inconstitucional, ele foi aprovado em primeira. No momento em que arrumamos o projeto, foi para a segunda votação, ele não foi aprovado, ou seja, derrubaram. E aí, eu tenho certeza, né, não posso falar por todos aqueles que votaram contra ou aqueles que se abstiveram ou deixaram a sessão por algum motivo. Mas sei que alguns votaram contrariamente ou fingiram que não estavam, alguma manobra ali. Por quê? Para não ferir aqueles apadrinhados políticos que são ficha suja. Então, então vou pensar na minha assessoria, vou pensar nas pessoas que me dão guarida e não vou votar. Aí deu aquela miguezinha, né, como todo mundo fala, ou votar até contrário, com discursos hipócritas e ridículos, né? Mas isso também atingia não só assessores, mas também secretários. Exatamente. Secretários municipais, secretários adjuntos, qualquer cargo na prefeitura. Por que eu me preocupei nesse sentido? Meu projeto é de 2010, né? Não é de 2012. Não é uma coisa que veio agora, o Guti agora que... Não, desde 2010 fiz esse projeto. É que agora eu consegui... Só agora que a gente conseguiu que ele fosse aprovado nas comissões e fosse a votação. Agora, por que eu tomei cuidado ao fazer esse projeto? Porque em 2010 já começou a se falar muito da questão da ficha limpa, né, para os políticos. E aí eu falei, mas é incoerente. Óbvio que o político tem que ser ficha limpa. É óbvio que a lei do ficha limpa para político, para cargo eletivo, é maravilhosa. Só que não basta só isso. A gente tem que ter o quê? Toda a assessoria também. Por quê? Eu te dou um exemplo. Candidato A, candidato a prefeito. Ele é ficha suja, não pode. Aí ele fala, pô, mas o candidato B, ele pode ser porque a ficha dele é limpa. Então vamos eleger o candidato B, só que ó, eu te dou todo o apoio para você ser eleito candidato B, só que eu quero ser seu secretário de educação. Como é que aí realmente o candidato B ganha e chama o candidato A para ser secretário de educação? Como é que um cara ficha suja, que não pode disputar uma candidatura a prefeito, pode ser secretário de educação? Ou seja, vai cuidar mais de 100 mil crianças, né? Vai cuidar de merenda, vai cuidar da coisa principal que é a educação, ou pode ser secretário de saúde, que vai cuidar da saúde do ser humano. Como é que um cara ficha suja tem moral, tem coerência, tem ética para fazer isso? Então foi aí que eu me preocupei. Falei, não é justo, eu acho que todo mundo, você quer participar do serviço público, então seja ficha limpa. Não é ficha limpa? Então, até o momento que você não vire ficha limpa, porque todo mundo, por algum caso fortuito, ou algo que foge ao seu controle, você pode ver uma ficha suja, por exemplo. Se você, sem querer, atropela alguém, dependendo do que provem, se falar que você teve dolo e você sabe que você não teve intenção, mas depende. A justiça, às vezes, se você não tem um bom advogado, às vezes pode errar. E aí, vamos supor que você vira ficha suja por injustiça. Você vai ser ficha suja, mas você vai cumprir a pena. A partir do momento que cumpriu a pena, seja você foi injustiçado ou não, você não deve mais nada. Você não deve. Você prestou o que você tinha que prestar para a sociedade, acabou. Você é tão limpo quanto uma pessoa que não cometeu nada. Então, eu acho que no transcurso da sua pena, não é justo você representar a população que precisa de uma transparência e de uma coerência no serviço público. E almeja isso. Bom, Guti, eu estou vendo aqui que você não desistiu. Você protocolou um outro projeto de lei, que é o 3797/2012, que proíbe de exercer cargo em comissão na administração pública direta e indireta, quer dizer, a mesma coisa. Só que agora eu estou vendo aqui que também assinam o projeto Romildo Santos, professor Romulo Ornelas, Ronaldo Santos, Índio de Cumbica, Zé Mário, doutor Eduardo Carneiro, Paulo Sérgio Rodrigues, Creuza Farias, que é suplente, que está em exercício, Eduardo Solturi e doutor Ricardo Rui. Como é que é isso? Na verdade, quando um projeto ele não é votado, ou seja, ele é derrubado dentro da casa, acabou, se encerra ali o projeto. Só que você pode reapresentar. Mas como você pode reapresentar? O que o regimento interno da casa diz? Você precisa de 11 assinaturas para que ele seja deliberado novamente. E vai seguir todos os ritos novamente.
Então ele vai passar por comissões, mas eu precisava de 11 assinaturas, ou seja, precisava de 11 vereadores que concordassem em que eu reapresentasse o meu projeto. Não que eles estão na coautoria, eles estão apoiando o projeto, né? Mesmo porque o projeto é exatamente o mesmo que foi derrubado. E eu já falei na Câmara, vou reapresentar quantas vezes forem necessárias. Se derrubarem esse de novo, vou reapresentar de novo. Se derrubarem de novo, vou ficar reapresentando. Até se trocarem os vereadores e eu ainda tiver condição e ainda for vereador, vou reapresentar de novo. Só não vou reapresentar se porventura, se eu for candidato, ainda sou pré-candidato, mas se eu for candidato e perder, aí não posso reapresentar porque eu perco a legitimidade. Mas vou apresentar quantas vezes for necessário. Aí esses vereadores foram muito importantes porque eles no momento já me apoiaram. Falaram, não, Guti, seu projeto é lícito, é muito bom para a sociedade, é uma resposta, então pode contar com a gente. Então, eu precisava de 11, peguei 11 e já protocolei. Você não acha que interessante também se fosse feito algumas audiências públicas, chamar a população para discutir, para também vir junto, a própria OAB, alguns juristas, a ACE, as sociedades? Fantástico. Eu acho que seria, como o projeto... Teve gente que falou vereador que falou que é inconstitucional, embora a gente sanou todos os vícios. Teve vereador que falou que não teve tempo para ler. É um projeto que está há 2 anos na casa, gente. 2 anos e não tiveram tempo para ler e mudaram o voto porque não teve tempo para ler. Então é complicado. Mas o que o Roberto Samuel falou é extremamente válido e eu acho que totalmente democrático. Sim, eu acho que a melhor coisa agora a se fazer é uma audiência pública. Levar para as escolas também, para os jovens discutir, né? Isso pode ser feito em algumas escolas. Ver opinião do que o jovem acha interessante, não acha interessante. Sim. E só para falar, o Ficha Limpa mesmo, a sua essência, que é o Ficha Limpa para os políticos, para as pessoas de cargo eletivo, emanou do povo, ou seja, foram colhidas assinaturas, foi projeto de iniciativa popular, mais de 2 milhões de pessoas assinaram o projeto, então veio realmente da população. Então, não é possível que 2, 3, 4 vereadores estejam certos e 2 milhões de pessoas estejam erradas. Eu acho totalmente incoerente. Agora, a Câmara de São Paulo está anunciando para todo mundo ver que eles aprovaram o Ficha Limpa para cargos comissionados na Câmara de São Paulo. E por que Guarulhos tem que ser diferente? Por que Guarulhos tem que ter esse protecionismo? Tem que ter esse coronelismo? Eu não concordo com isso e foi justamente o discurso que eu fiz, né? Agora, o Senado está para votar algo semelhante que vai valer para todo o Brasil. E é óbvio que vai passar no Senado. Aí eu pergunto, qual que é a diferença do político que está em São Paulo, do político que está no Senado, para o político guarulhense? Eu não entendo. Então, há um excesso de coronelismo, sim. Podem falar o que quiser, mas eu acho que em Guarulhos, infelizmente, tem um protecionismo para essas questões que ficam meio ocultas. Bom, é interessante que assinam ou apoiam, né, de uma certa forma, esse projeto, gente do PSDB, professor Rômulo Ornelas, que é do PT. Diga-se de passagem, partidos, né? Desculpa te interromper, o Rômulo Ornelas, vereador do PT, foi o único do PT que votou favorável ao projeto. Foi o único petista que votou. E extremamente coerente, porque ele não abandonou as origens dele. Então, ele realmente prega transparência e eu agradeci muito o voto dele. O professor Rômulo, que inclusive veio aqui, eu achei muito elegante da parte dele, né? Ele veio aqui e falou sobre educação. Aliás, o vídeo dele é um dos mais acessados do nosso programa, que você pode acessar pelo YouTube, Tribuna Livre 1. Você vai encontrar todos os vídeos, inclusive esse, a partir de amanhã. Vereador Guti, me diz como é que está a Câmara depois desse projeto, tirando esse projeto seu, né, que você deve reapresentar. Aliás, ele não foi deliberado ainda, né? Não foi deliberado, infelizmente, porque a sessão transcorreu e como teve muitos vereadores falaram no transcurso da sessão, então ela correu e o grande expediente se encerrou sem que ele conseguisse ser deliberado. Mas provavelmente na sessão de amanhã ele vai ser deliberado e aí sim vai para as comissões e vai começar a ser analisado. Bom, eu queria que você fizesse uma análise da Câmara agora, né, nessas últimas semanas, e como é que você está vendo esse resto de ano agora, né, que vai ter as eleições. Você acha que vai continuar nesse ritmo ou tem a tendência de diminuir um pouquinho os trabalhos na Câmara? O natural e o legítimo seria que continuasse exatamente a mesma coisa, porque nós, os 34 vereadores hoje, que têm assento naquela Casa de Leis, tem mandato até 2012. Então, não importa se você
é candidato ou não, no mínimo, regimentalmente, de terça e quinta-feira, você tem que estar lá deliberando o projeto, fiscalizando, legislando. Isso é constitucional, isso é da nossa lei orgânica. Então, infelizmente, vão ter alguns vereadores que vão começar a não ir mais em sessão. Eu acho, é um achismo meu, posso queimar minha língua falando isso, mas eu acho que vai acabar acontecendo isso com alguns vereadores, que é totalmente ilegítimo. Eu acho que o vereador ele tem que ficar prestando o serviço para a população no mandato que ele foi eleito. Agora, é óbvio que todos vão ter que fazer campanha, mas você tem vários dias, finais de semana para fazer campanha, né? De terça e quinta você tem que estar lá regimentalmente das 2 às 6 no mínimo, de terça e quinta para trabalhar. E de segunda, quarta e sexta atender o seu eleitorado, porque é para isso que você está lá representando o povo e é para isso que você tem uma ajuda de custo. Você se magoou com esses votos aí? Você saiu um pouco decepcionado com alguns colegas ou não? Na verdade, o discurso que eu fiz na Câmara, que eu falei e realmente reafirmo, e até alguns vereadores mais experientes falaram, Guti, isso passa, tudo, mas é óbvio que passa, é democrático, eu aceito perder, é natural. Só que eu acho que era uma coisa extremamente importante, mas naquela ocasião eu falei e repito agora, eu me senti enojado, fiquei com nojo da Câmara, porque estava claro ali que os vereadores não estavam preocupados, alguns, porque 16 votaram, né? Mas alguns vereadores mostraram que não estão nem aí para a transparência, não estão nem aí para a população. Isso que eu fiquei indignado. Realmente, hoje eu estou enojado, porque eu estou vendo uma outra cara da Câmara. Né? Da Câmara não, desculpa, vou fazer a correção. De alguns vereadores. É por isso que geralmente a Câmara acaba renovando em 50%. A cada 4 anos são 50% que são renovados. Bom, o tempo passou voando, Guti. 1 minuto final, vou deixar isso para você, esse minuto final, para você falar o que você quiser. Bom, Roberto, mais uma vez eu agradeço e eu apelo à população, veja o seu vereador, não só nessa questão do ficha limpa, mas em todas as questões importantes para a cidade, veja como ele votou, se votou de acordo com os seus anseios, se não votou, está na hora de trocar, né? Se ele for candidato novamente, se ele teve alguma dissonância com os seus pensamentos, porque o vereador é para te representar. Então, se ele não está te representando, está representando outros interesses, você tem que mudar. Tem mais de 1000 candidatos aí, e vários candidatos bons, né? Então, reavalie, repense se esse vereador não está a seu contento. É isso que eu tenho para falar. O voto é o maior instrumento democrático, é o maior instrumento que a população tem para querer melhoria. Se você é um analfabeto político, não gosta de votar e viaja na votação, você não tem muito o que reclamar. Agora, se você é uma pessoa combativa, você não precisa estar fazendo política, ser partidário, mas, no mínimo, pesquise os candidatos que você quer votar, pesquise os candidatos a prefeito, para tentar, assim, tentar pelo menos a gente conseguir ver a ponta do iceberg para começar a mudança, né? A mudança que nós todos queremos. Bom, o nome da sua irmã que está nos acompanhando, né? Marina. Marina, obrigado Marina por ter acompanhado esse trabalho aqui. Ela é bem mais bonita que o vereador Guti, está aqui nos acompanhando, dando o graça. Eu ia estranhar se você falasse ao contrário, ia ficar preocupado. Próxima semana estaremos de volta aqui. Lembrando que agora o Tribuna Livre também está no canal 58, sinal aberto, hein? Avisa para os amigos. Um abraço e até a próxima semana.